Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial do STZ Lead e o assunto de hoje é como criar o seu avatar de forma simples, prática e rápida. Bom, vamos lá, eu quero dizer para você que assistir esse vídeo até o final vai ganhar um presente, então fique ligado, acompanha, vale a pena você seguir o conteúdo, é de graça e lá no finalzinho eu vou te dar um presente, então fique ligado. Olá, bom, hoje eu quero falar para vocês rapidinho sobre a importância de você saber definir quem que é a personalidade, qual é a personalidade do seu cliente. Eu vou utilizar aqui uma parte do curso da Camila Porto, ela fala o seguinte: definir a personalidade do seu cliente é o primeiro passo para saber com quem você quer se comunicar. Ao criar uma personagem, certamente ficará mais fácil alinhar sua comunicação com ele. Responda as perguntas abaixo para definir o perfil do seu cliente. Em resumo, qualquer curso de marketing ou qualquer início de estudo de marketing, a primeira coisa que você aprende é saber qual é o público-alvo que você quer atingir. Quem é seu público? Porque se eu não sei quem é você, se eu não sei qual é o público, eu não sei qual mensagem eu vou passar. Não é verdade? E nos anúncios, na propaganda e na hora de vender é a mesma coisa. Eu fiz uma experiência e tá saindo bem legal, tá dando muito certo. Uma forma simples aí da gente conseguir levantar quem é o público e conseguir identificar e já começar a ter alguns parâmetros diferentes na hora de fazer os anúncios no Facebook, tá? Eu tenho aqui vários formulários. São formulários dos clientes aqui da agência e eu vou mostrar especificamente aqui o formulário do cliente Primavera Móveis, tá? Nós tivemos até agora 50 respostas. É óbvio que nós tivemos que fazer algumas ações específicas para levantar essas respostas, para fazer com que as pessoas respondam esse formulário. É um formulário que é respondido online e assim que a pessoa responde, cai aqui já para mim no formulário do Google, tá certo? Eu posso te ensinar depois como fazer e como instigar as pessoas a responderem esse formulário para a gente levantar essas informações. Para você ter uma ideia, eu estou criando um anúncio para o Dia dos Pais, falando de sofá ou falando de cômoda, é uma loja de móveis. Quando eu fui identificar quem são os clientes, em cima dessas 50 respostas, nós já começamos a ter alguns pontos. À primeira vista, essas perguntas, eu levantei algumas perguntas que a Camila Porto passa, algumas outras perguntas eu peguei do Érico Rocha, enfim, nós criamos e adaptamos o nosso próprio formulário e tem dado certo. Tá? A princípio a pessoa coloca um e-mail para que depois ela receba um tipo de mensagem e isso eu te conto depois qual é a mensagem. Dessas 50 pessoas que nós tivemos respostas, nós sabemos hoje que o público desse cliente é 92% é mulher. Então quer dizer o quê? Eu já tenho que direcionar essa minha comunicação para esse público, a maioria feminino, tá certo? A idade do público, a maior parte do público, 36%, é de 35 a 44 anos. Então a linguagem novamente vai mudar e eu vou ter que adequar essa linguagem para conversar com esse público, sabendo que a maior parte dessas pessoas tem essa faixa etária, tá certo? Então isso tudo faz com que na hora de eu criar a campanha, de eu criar as copies, criar os textos, criar os anúncios, eu já esteja focando, entendendo quem é essa pessoa. E depois eu vou dar um nome para essa pessoa como se ela fosse um avatar. Então toda vez que eu vou criar uma campanha, eu crio pensando especificamente nessa pessoa. Isso é o avatar. Eu falo com uma pessoa direcionada, então eu chamo ela de você, eu falo diretamente com ela, não falo amplamente, né? Vocês, não. Eu falo como se eu estivesse falando, como eu estou falando aqui com você. A maior parte das respostas, obviamente, são de pessoas que moram em Rolândia. 56,3% das pessoas ganham até 2 salários mínimos. A maior parte é do público E, depois público D e depois público C. Adianta eu fazer campanha para o público A? Não, a não ser que eu queira me posicionar para esse público, aí eu tenho que mudar toda a linguagem que eu vou utilizar, tenho que mudar em relação a posicionamento de marca, a logotipo e assim por diante. Qual é a sua dor, sua necessidade, o que você precisa é a pergunta, tá? E aí as pessoas começam a dizer que precisa de coluna, que a dor dela precisam de dinheiro, que a dor dela é na coluna e ela precisa de um colchão novo, que aqui não tem nenhuma dor lombar, cama, casal,
E aqui eu quero fazer um parêntese, e lógico, é interessante pontuar que quando nós perguntamos no formulário qual é a sua dor, nós nos referimos a qual é a sua necessidade, porque nós queremos entender essa linguagem, quando se fala dor, na linguagem do marketing digital, se refere à necessidade. Essa dor pode ser, sim, dor física, mas na grande maioria, quando se usa esse termo dor, é para entender qual é a necessidade, o que a pessoa precisa. Qual é a dor que nós podemos resolver como empresa? Qual é a sua dor, por exemplo? Qual é a dor que eu, como agência, posso resolver para você que está assistindo esse vídeo? Por exemplo, te ajudar a fazer uma pesquisa para levantar o avatar do seu comércio e criar um anúncio para você no Facebook. Então, eu poderia resolver essa dor para você. É nesse sentido que a gente trata essa pergunta: qual é a sua dor? Eu preciso de amor. E assim por diante, nós vamos encontrando vários tipos de respostas. Por exemplo, minha dor não é não poder ajudar quem eu amo, quem eu preciso, minha necessidade é vê-las bem. Materialmente falando, hoje preciso de um guarda-roupa e de uma cômoda. Então você começa a ver quais são os pontos mais importantes para as pessoas. Aqui tem uma resposta que me chamou a atenção. Aqui, por exemplo, ó, como tenho sequelas, tal, preciso de uma poltrona que dê conforto ao assistir televisão. Preciso de uma poltrona que me dê conforto ao assistir TV. Você já vai entender por que eu estou mostrando esse ponto aqui. Pagar as minhas contas e assim por diante. E aqui, do que você tem medo? Tenho medo de morrer, de não ter quem cuide dos meus filhos, não realizar compras no momento ideal financeiro falando. Então, começa a mostrar que as pessoas têm muito problema financeiro. Novamente, o que você acha que é a solução dos seus problemas? Dinheiro, ganhar um salário melhor, não sei, ter mais fé, como diz a misericórdia de Deus, estabilidade financeira. Então você entende aqui que a maioria das pessoas está falando aqui ou de falta de dinheiro ou que tem como solução dos seus problemas Deus, Jesus. Então você vê que são pessoas extremamente religiosas, de classe mais baixa, que tem problema financeiro. A maioria deles também, quando se fala em dor, citou muito dor nas costas, dor lombar. Então a gente começa a ter um perfil desse público, tá? E aqui o que mais você poderia comprar aqui de mim, que eu ainda não ofereço. Boa parte das pessoas falaram aqui eletrodomésticos. Realmente essa loja em questão não trabalha com eletro. Então a gente começa a ter essa ideia de que algumas pessoas gostariam sim de comprar eletrodomésticos nesse comércio. Vamos na prática entender o que eu criei com isso. Então, quando eu entendi a princípio quem é mais ou menos o perfil do público, eu comecei a definir qual é o avatar dessa empresa. Eu comecei a entender que trata-se de senhoras acima de 45 anos, de uma classe social D, C, uma pessoa que busca, que tem problemas financeiros, mas que é uma pessoa religiosa. Eu já começo a ter uma identificação de qual é o meu público. Eu consigo focar e visualizar quem é a pessoa que vai comprar lá. E a partir dali eu criei a minha campanha. O que eu criei nessa campanha? O que eu quero te mostrar aqui na criação da campanha? Fora os dados técnicos que a gente tem que fazer a configuração para criar uma campanha profissional dentro do Facebook AdSense, Facebook e Instagram, aqui eu vou te mostrar algumas coisas. Eu selecionei Rolândia, pessoas de 25 a 55 anos, deixei só mulheres selecionadas e que têm interesse por móveis, por interesse em assuntos relacionados à coluna vertebral, à região lombar e a sofá. Tá? Meu público potencial é de 4.600 pessoas. Então eu comecei a posicionar esse público e posicionar esse anúncio de forma mais assertiva. E qual que foi a copy? Qual foi o texto que eu utilizei? Você precisa de uma poltrona que dê conforto ao assistir TV? Ou trocar o seu sofá com urgência? Então essa dica é para você. A hora é essa. Me chama no WhatsApp que temos uma condição especial para você que tem dor na coluna. Então eu estou tentando falar diretamente com esse público. Tá? Ali tem um vídeo que roda falando sobre uma promoção de um sofá. E é legal que o sofá casa com esse público, que é um sofá
que a própria proprietária da loja, ela dá um exemplo na hora de sentar no sofá, um sofá mais alto, é um sofá que tem 3 variações de encosto, ele é sofá-cama, mas também ele tem 90 graus, um pouquinho mais para trás, é um sofá mais alto, facilita muito na hora do cliente sentar e levantar, na hora da pessoa sentar e levantar, então pessoas de mais idade vai ter menos dificuldade de sentar e levantar nesse sofá. O objetivo do anúncio acaba sendo o envio de mensagens pelo WhatsApp. Eu quero que as pessoas encaminhem mensagem no WhatsApp na hora que elas assistirem esse anúncio. Sofá ruim dá dores nas costas? Sim ou não? Isso faz com que as pessoas interajam com essa publicação. Isso aumenta o engajamento. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes da edição do vídeo e da criação do vídeo. Não é esse o nosso objetivo aqui nesse vídeo que eu estou fazendo para vocês agora. Então tem legenda, é importante hoje usar a legenda no vídeo, usar bastante informação no vídeo. Isso faz diferença na hora da pessoa assistir, porque muitas vezes ela assiste o vídeo no silêncio. Ela está assistindo televisão e está usando o celular como segunda tela. E está lá vendo alguma coisa e chama atenção o anúncio e ela vai olhar lá e acaba lendo. Ela não escuta, mas ela lê. Bom, enfim, importante e o que eu quero te dizer hoje é em relação à importância dos questionários, a importância de você levantar as informações do seu cliente para saber exatamente com quem você está falando e não errar na hora de se posicionar, não errar na hora de posicionar o seu comércio, na hora de levar a sua comunicação, tá certo? Como eu prometi, chegamos até o final do vídeo. Tem alguns Zé Manel, para evitar os haters. Obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui e eu vou dar um presente sim para você, como eu prometi. Nessa descrição desse vídeo, aqui embaixo, tem um link de um formulário para você criar o seu avatar e eu também vou te dar um manualzinho de como fazer esse formulário no Google. É um formulário do Google simples, você cria um link e também vou te dar algumas dicas de como gerar respostas dentro já do seu meio para você se aproximar cada vez mais ao seu cliente, ao seu público-alvo, e entender cada vez mais o seu público-alvo e ficar mais fácil de você criar o seu avatar. Se você tiver dificuldade em criar esse formulário, em conseguir de você criar esse formulário utilizando as perguntas que eu vou estar passando, se tiver alguma dúvida, entre em contato através do nosso WhatsApp, também tem um link aqui nessa publicação e eu fico à sua disposição. Muito obrigado pela sua audiência, sou o Rodrigo Stutz do Jornal Manchete do Povo e da agência STZ Lead. Se precisar de mais alguma coisa, só me chamar no WhatsApp que eu estou à sua disposição. Até a próxima.